Eu sou de uma família, pastor, de 9 irmãos. São 6 mulheres e 3 homens. O meu pai abandonou a minha mãe, deixou ela grávida da 9ª filha. A minha irmã caçula, Clarice, ele fugiu com outra mulher. 3 anos depois, ele morreu para lá. Antes de morrer, no acidente que teve de carro, as pessoas que viram os últimos momentos dele no hospital dizem que ele clamava pela família e pedia para os crentes orarem por ele. Eu acredito que, apesar de tudo, a minha mãe amava muito ele e orava também muito por ele, para que Deus tivesse misericórdia. Eu acredito que houve arrependimento e que um dia a gente vai encontrar ele lá em cima. Quem crer, dá glória a Deus. Mas no período da partida do nosso pai, a viuvez da nossa mãe, pensa numa pobreza miserável que a gente viveu. Pensa numa situação angustiante, uma situação de prova, pobreza, de miserabilidade, de angústia. Eu me lembro, quando eu era criança, você sabe que criança não quer saber se tem ou não tem, quer saber que coma. Eu me levantava pela manhã e eu dizia para minha mãe: mãe, o que é que a gente vai comer hoje? Ela sempre tinha 2 frases para falar. A primeira, ela dizia: a graça de Deus, meu filho. A segunda: Deus proverá. E Deus provia mesmo. Se eu fosse te contar os milagres que eu presenciei no meu lar, eu passaria a noite toda contando aqui das maravilhas e do cuidado de Deus sobre a minha casa. Escute, para fortalecer a sua fé. Quando a minha irmã caçula nasceu, um casal de classe média, olhando a situação de pobreza na nossa casa, eles disseram: Iracema, é o nome da minha mãe, Iracema, me dá essa criança para a gente criar. Eles não tinham filho. Você já tem 8 filhos para criar, você não tem condição de criar esta menina. A minha mãe, com um tom de confiança e acreditando no cuidado de Deus, olhou para aquele casal e disse: assim como o Senhor me ajudou a criar estes 8, Ele vai me ajudar a criar esta também. Foram tempos muito complicados, mas eu aprendi muito através da vida e da comunhão da minha mãe com Deus. Quantas madrugadas eu vi a minha mãe de joelhos dobrados e dizendo: Senhor, cuida dos meus filhos, me ajuda a sustentar a minha casa, a sustentar a minha família. Eu me lembro que as pessoas, os vizinhos na época, olhando a nossa situação, eles diziam: as mulheres se tornarão meretrizes, se tornarão prostituta, nunca terão família, nunca terão vida, nunca terão futuro. Os homens se tornarão delinquentes, se envolverão com droga, com marginalidade, com crime, também nunca terão futuro, nunca terão nada. A família será destruída com o tempo. Mas eu estou aqui dizendo que o Senhor é fiel. Escute e dá glória a Deus. Os 9 filhos nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu sou o 7º da casa, e eu estou aqui como profeta declarando que Deus ainda cuida, Deus ainda trabalha, Deus ainda provê. Levanta a mão se você crê. Ele cuida do pobre, Ele cuida do necessitado, Ele cuida da viúva, porque Deus não deixa de cuidar para aqueles, ou cuidar daqueles que nele confiam, que nele esperam, que nele acreditam. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando de tudo. Quem acredita?